Vamos lá. Última pregação da série Ano Novo com Jesus, cujo propósito, relembrando pela última vez, é apontar tudo o que precisamos para ter um ano novo feliz, que é Jesus. Abra sua Bíblia comigo hoje em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 1 a 12, nós vamos ler. O tema de hoje é o propósito eterno do culto cristão. Esse também é um dos assuntos que já há um tempo eu tenho em mente fazer uma pregação só sobre isso. E, mais uma vez, dentro dessa série eu vi uma boa oportunidade. Relembrando o que nós vimos nessa série. Nós vimos na primeira pregação que Cristo é o verdadeiro pão da vida, que traz satisfação para a nossa alma. Uma satisfação que não é temporária, ela não depende de circunstância, e ela é plena, e é uma satisfação que vai durar a eternidade toda. Na segunda pregação nós vimos as verdadeiras bênçãos de Deus em Cristo Jesus, onde nós vimos que nós já temos uma série de bênçãos que já é nossa, já é realidade se cremos em Cristo, se nascemos de novo. E que, irmãos, vamos ser sinceros, nós não precisamos de mais nada a não ser delas. Que toda e qualquer outra coisa que a gente queira nessa vida é apenas... como é que as mulheres falam sobre os brincos, esse negócio, como é que é o nome? Utensílio não é... Não, como é que a gente chama? É só... Não é enfeite, não é? Não. Quando... Só acessório, né? É só acessório. Qualquer das outras bênçãos nessa vida é acessório, irmãos. Não é essencial, é apenas acessório. São boas, amém? São boas. Nós devemos apresentar, podemos pedir a Deus, não há problema nisso, desde que a gente reconheça que as verdadeiras bênçãos nós já temos em Cristo. Amém? E de que elas são assim, se Deus quiser fazer, bem, se não quiser, amém. Amém? É igual aquela música, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. O essencial são essas verdadeiras bênçãos. Depois nós vimos que ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Portanto, nós não precisamos de superstição, nem mundana, nem superstição evangélica, né? Gospel, para que a gente tenha um ano novo feliz. Se tivermos Jesus, está garantido. Somos abençoados por tê-lo em nossa vida. Depois vimos que nós devemos construir a nossa casa ou a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, porque independente do que venha pela frente, seja neste ano ou nos que virão ainda enquanto estivermos nessa terra, nada nos abalará. Amém? Porque estaremos firmados numa rocha, teremos uma âncora que é a mais firme e segura que existe, porque é uma âncora eterna. Vimos a semana passada que devemos ter ânimo e coragem, porque no mundo nós teremos aflições, e que nossa maior motivação para termos coragem é que Cristo já venceu por nós. Ele é o nosso campeão. Ele já venceu, a vitória já é certa, já é garantida, e que a gente só precisa agora viver a história, porque o final dela a gente já sabe. Apocalipse está aqui para nos dizer o final da história, para nos encorajar, não por medo. Pelo contrário, Apocalipse é de encorajamento, sempre gosto de lembrar, porque ele nos mostra que no final nós estamos no time vencedor. Aleluia! E hoje, para finalizar essa série, nós vamos falar, talvez você vai achar que não tem nada a ver com a série, mas tem. O tema é o propósito eterno do culto cristão. Eu quero falar nessa noite do porquê nós cultuamos, qual deve ser o motivo, a razão maior de cultuarmos, e do porquê é importante cultuarmos. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 1 a 12. Acompanhe comigo, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou.
Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Verso 21 a 23 do capítulo 4. Diz assim, 21. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir, para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, tua santa palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos corrigir, nos exortar, nos orientar, alinhar os nossos corações, alinhar tudo e qualquer coisa que talvez esteja fora do lugar, principalmente no que diz respeito ao culto, para que possamos alinhá-lo de acordo com o eterno propósito dele, o qual o Senhor de antemão preparou para ele, o motivo pelo qual devemos nos reunir aqui. Possamos alinhar qualquer desvio de rota dos nossos corações, para que o destino e o propósito de todos os cultos e desta igreja possa ser a glória do Senhor para todos sempre. Irmãos, você já parou para pensar por que a gente vem no culto todo domingo? Já parou para pensar por que você vem no culto todo domingo? Você já parou para pensar por quê? Será que eu tenho mesmo que vir no culto todo domingo? Por que a gente vem? Será que é essencial mesmo? A gente ficou um bom tempo na pandemia sem cultuar, né? E muitos não voltaram. Será que é essencial mesmo? Será que é importante mesmo? Será que o motivo que levou os crentes a quase brigar e muitos a brigar na época da pandemia para que liberassem os cultos, será que era isso mesmo? Era só tempestade em copo d'água? Será que a internet nos mostrou que o culto é dispensável? Nós não precisamos tanto assim como nós pensávamos que era? Será que ele é mesmo importante? Ou qual é o objetivo e propósito do culto? Irmãos, você já parou para pensar qual é o objetivo que nos traz ao culto? Quando nós fazemos tudo o que fazemos no culto, começamos com o salmo, oramos, cantamos louvores, eu venho aqui e prego, depois a gente canta de novo. No caso de hoje, nós celebramos a ceia todo primeiro domingo. Por que a gente faz tudo isso? Qual o propósito? Qual o objetivo? O culto é para quem, irmãos? Quem deve ser o alvo do culto? Para quem nós cultuamos? E será que ele é mesmo essencial? Outras perguntas. Por que nós não fazemos no culto aqui na nossa igreja? Essa é uma pergunta mais pessoal nossa. Por que nós não fazemos o nosso culto aqui na igreja coisas que a maioria das igrejas faz? Exemplos, apagar a luz na hora do louvor, colocar uns pisca-pisca aqui, né? Fazer outras coisas, outros momentos talvez que tem no culto e que a gente não faz aqui, não
não fazemos, né? Que talvez você até sentiu falta, se já teve em outras igrejas, em outros cultos. Por que a gente não faz? Por que várias coisas nós fazemos diferente no nosso culto? Por que, Lucas, que o nosso culto é tão simples assim? Eu acho que poderia ter umas outras coisinhas, né? Uns outros, né, bacana, um fundo mais alto, assim, que emociona a gente, né? Leva a gente a... Né? Enfim, você já parou a pensar nessas coisas, irmãos? Principalmente, talvez, você que já frequentou outras igrejas, você já parou para pensar? Ou talvez você tenha vontade de me perguntar e ainda não perguntou por que a gente faz algumas coisas do jeito que fazemos. E vou tentar já responder, talvez, perguntas e questionamentos e esclarecer, né? E talvez te ajudar a entender o porquê. Porque às vezes você faz, até acha bacana, não discorda, vamos dizer assim. Talvez você faz parte da igreja e até não sente falta de outras coisas, talvez você concorda de que não precisamos ter mesmo, mas talvez não tinha até então uma base teológica, uma compreensão bíblica, que talvez nos dá respaldo para sermos assim. E nessa noite, o propósito é esse, com esta pregação. Primeira coisa que eu já digo é que culto e teologia, e aqui teologia é pensar sobre Deus, é pensar sobre a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus. Culto e teologia caminham juntos, irmãos. O culto, ele vai ser uma expressão da nossa teologia. Então, o que nós pensamos sobre Deus, ou a maneira que compreendemos a palavra de Deus, todas as suas doutrinas, vai influenciar e, na verdade, vai dar o fundamento e a motivação para as coisas que nós fazemos no culto e da forma como fazemos no culto. A liturgia, que é uma palavra que normalmente é usada em teologia, diz respeito à forma do culto e aos elementos. O que tem no culto, ou a forma como acontece. Nós resumimos na palavra liturgia. E a nossa liturgia é afetada e influenciada pela nossa teologia. Seja uma teologia certa ou errada, seja a nossa compreensão a respeito da Bíblia e de Deus certo ou errada, o culto público ele vai ser expressão dessa teologia. E é por isso que você vê cultos diferentes, liturgias diferentes em várias igrejas diferentes, né? Por isso que quem não tem muito conhecimento acha que as igrejas são todas iguais, mas não são. Elas têm diferenças, inclusive no culto, inclusive na liturgia. Nós sabemos que pessoas já não permaneceram com a gente porque não agradaram muito da nossa liturgia, né? Viram a nossa seriedade, né? Talvez reconheceram, disseram que éramos boas pessoas, pessoas bacanas, de Deus, como a gente diz, mas não ficaram. Por quê? Porque não se adaptaram à nossa liturgia. Por quê? Porque a teologia, ela fundamenta a liturgia. Seja se você faz parte da liderança da igreja que define a liturgia, ou seja, você como membro da igreja, para se agradar ou não da liturgia. Amém? Então, teologia e liturgia e culto, elas andam juntas. E é por isso que nessa noite eu quero resumir a nossa compreensão teológica do porquê nós fazemos o culto da forma como fazemos. No texto que nós lemos, por que eu escolhi essa passagem do Êxodo para começar? Porque essa é uma passagem que a maioria de nós conhece. Trata-se de Deus aparecendo para Moisés no Monte Sinai. E Moisés já estava há 40 anos ali aos arredores, que ele tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio lá. Ele foge, fica 40 anos, conhece a sua esposa, seu sogro, vira pastor de ovelhas. E um belo dia ele está no Monte Sinai, ele vê uma sarça pegando fogo, o que é normal no deserto. O normal é que ela pegava fogo, mas não, as folhas não se consumiam, né? Então ele se aproximou e teve o seu primeiro encontro com Deus. E resumindo a história, Deus aparece para ele, diz que o enviaria para o Egito, porque Deus tinha ouvido todos os clamores, a opressão que o seu povo passava e estava passando no Egito, e que Deus diz, eu desci para libertá-los, e eu vou enviar você, eu vou usar você. E aí, irmãos, o verso 12, Deus diz para Moisés o motivo da libertação. Por que Deus desceu para libertar o seu povo? Era simplesmente para tirá-los do sofrimento? Não. Também era para livrá-los do sofrimento. Mas Deus revela aqui, e eu li apenas o verso 12, apenas o capítulo 3 e alguns versos do 4, mas nos primeiros capítulos de Êxodo, até eles chegarem lá em Êxodo 19, até Deus dar a lei, Deus vai repetir esse propósito quase em todos os capítulos. Quase em todos os capítulos. Deus vai dizer,
quando você tirar o povo do Egito, vocês vão me prestar culto aqui neste monte. E depois, nos próximos capítulos, Deus vai falar que eles iriam prestar culto a ele também na terra prometida, na terra que Deus iria dar. Quando Deus manda Moisés confrontar Faraó, e já diz para ele fazer milagres e maravilhas, Deus diz para Moisés, e você vai dizer para Faraó, deixa Israel é o meu filho primogênito. Deixa o meu filho ir para quê, irmãos? Para que ele fique livre, para que ele seja feliz, para que ele tenha uma vida tranquila, de paz? Não. Deus diz, para que ele me preste culto. Irmãos, o propósito do culto, o propósito da libertação do povo no Egito, era para que aquele povo liberto, livre de opressão, pudesse cultuar a Deus. Porque eles já eram o povo de Deus, amém? Eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles já serviam a Deus porque aprenderam com seus pais. Tanto que Deus apresenta para Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Aquele povo conhecia, sabia o Deus que os seus antepassados e pais serviam. Mas no Egito, diante da opressão e de toda a religião dos egípcios, eles não podiam cultuar a Deus. Eles não podiam cultuar a Deus. Ou muitos deles não cultuavam exclusivamente a Deus e se contaminaram com outros deuses dos egípcios. E Deus vem e diz, quando eu os libertar e vocês estiverem libertos, vocês vão me prestar culto. Dependendo da tradução da Bíblia que nós lemos, nós vamos encontrar prestar culto, ou adorar, ou servir. Você vai sempre achar essas três palavras, prestar culto, adorar e servir. Mas essas três coisas não são diferentes, elas são sinônimas. Elas significam a mesma coisa. Portanto, primeiro fundamento, prestar culto a Deus, servi-lo e adorá-lo é a mesma coisa. Amém? Prestar culto, servir a Deus e adorá-lo é a mesma coisa. Quando nós prestamos culto, nós estamos servindo a Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando nós adoramos, nós estamos prestando culto, nós estamos servindo. Quando estamos servindo, nós estamos prestando culto, nós estamos adorando. É a mesma coisa. Portanto, o propósito de Deus sempre foi libertar o povo de Deus, sempre foi liberto e salvo por Deus para que pudesse prestar culto a esse próprio Deus. Então, resumindo, o povo de Deus, ele foi liberto por Deus através de Moisés. Para quê? Para que eles chegassem na terra prometida, já no Monte Sinai, e prestassem culto a Deus. Irmãos, o propósito da libertação é o culto a Deus. O propósito da salvação daquele povo, da libertação daquele povo, era para que aquele povo prestasse culto a Deus, adorasse a Deus, servisse a Deus como único e exclusivo Deus vivo e verdadeiro. E esse propósito, irmãos, não era apenas do povo no Egito. Esse propósito não era apenas porque eles estavam oprimidos, presos, cativos, e eles agora tinham que ser libertos para prestar culto a Deus. Na verdade, este propósito de prestar culto, de servir e adorar a Deus, é o propósito eterno de Deus para os seres humanos. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, um dos catecismos da tradição reformada, e mais especificamente até mesmo da Igreja Presbiteriana. Mas a primeira pergunta do catecismo diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim, o objetivo, o propósito final e supremo de todo homem, de todo ser humano? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O gozá-lo é desfrutar dele, é se alegrar nele. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus criou o ser humano com esse propósito lá no princípio, para que o ser humano vivesse e o conhecesse e o glorificasse. E o glorificando, eles se alegrassem nele, se gozassem nele, estivessem plenamente satisfeitos nele para sempre. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós estaríamos desde o Éden com esse propósito, glorificando a Deus e desfrutando dele, gozando dele para todo sempre. A pergunta do catecismo que nós usamos, né? Catecismo Nova Cidade, a pergunta 3 pergunta: como e por que Deus nos criou? E a resposta é, você já memorizou? Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem. Para quê? Para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele e glorificá-lo para sempre. É totalmente justo de que se fomos criados por Deus,
vivamos para a sua glória. Essa pergunta do catecismo, irmãos, resume toda essa teologia. É simples, e esse é o propósito do catecismo, é profunda teologia de forma simples, através de pergunta e resposta. E a pergunta 3 é para nos ajudar a ter isso em mente, de que o propósito eterno de nós, seres humanos, o propósito através do qual Deus nos criou, era para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele, glorificá-lo para sempre e estar plenamente satisfeito nele. E de que é totalmente justo, irmãos, de que se fomos criados por ele, que vivamos para este propósito. Paulo, em Romanos 11, verso 36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui está o propósito de todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida, a sua família, essa igreja, este culto, todos os cultos, toda a nossa vida, tudo que existe é dele, por ele e para que a ele seja a glória para todo sempre e por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos, na vida do cristão. E deveria ser assim na vida de todo ser humano. Tudo deveria ser para a glória de Deus. Tudo que fazemos nessa terra, tudo de que nós podemos fazer nessa terra, tem que ter esse objetivo final e principal, que é a glória de Deus para todos os sempre. Paulo diz que algo simples como comer e beber, nós devemos fazer para a glória de Deus, irmão. Até comer e beber devemos fazer para a glória de Deus. Salomão diz em Eclesiastes que comer e beber é dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus, é algo que Ele nos concedeu nessa terra. Portanto, devemos até isso fazer para a glória de Deus, com um coração grato a Deus. Apocalipse capítulo 1, João começa assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aí olha o que João diz: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. João começa dizendo, cumprimentando os cristãos das igrejas da Ásia, os cristãos de modo geral, e João diz: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue. É o que nós vamos celebrar na ceia hoje. Relembrar, e que nós buscamos relembrar todo o culto. Ele nos salvou, Ele nos libertou dos nossos pecados. Para quê, irmãos? Para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória para todo sempre. Nós somos libertos para isso, irmãos. Não só a libertação do povo do Egito, mas a nossa libertação, a nossa salvação tem como objetivo final que possamos viver para servir, glorificar e gozar de Deus e alegrar nele para todo sempre. A glória de Deus, prestar culto a Deus é o nosso propósito, é o propósito da nossa salvação, da nossa libertação. Fomos salvos para isso, irmão. Nós somos salvos para isso, para prestar culto, para adorar, para viver para a glória dele. Ainda em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que Deus, Ele merece e é digno de receber glória, honra e poder? Porque Ele é o Criador, irmãos. Porque Ele criou todas as coisas. Por vontade dEle, tudo veio a existir. Não só a criação, mas nós também. E esse é um dos motivos fundamentais pelo qual Ele é digno. E Ele merece. E nós temos como... Vou dizer uma palavra que talvez você ache que não deveria ser usada nesse contexto. Mas nós temos sim uma certa obrigação de glorificá-lo e honrá-lo. Porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Ele é o nosso Deus Criador. Por isso Ele é digno. E nós devemos isso a Ele. Talvez você ache estranho, mas essa é a linguagem. Nós devemos isso a Ele. Se é dele, por Ele, para Ele, por todas as coisas, como diz a resposta do nosso catecismo, é totalmente justo de que se fomos criados por Ele, vivamos para a sua glória.
Deus não nos pede nada demais quando pede e quando diz que nós devemos viver para glorificá-lo. Porque, afinal de contas, Ele é o Criador. Ele é o Criador. Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 17. Preste atenção. João aqui vai ter uma revelação do final dos tempos, tá? Da eternidade. Olha o que João diz. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, que é uma planta. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Preste atenção agora. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, força e poder sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a eternidade. Esse é o nosso destino eterno, irmãos. É para isso que nós iremos para o céu. É para isso que nós iremos para a eternidade. Aqueles que estão no céu neste exato momento estão lá fazendo isso. Quando Cristo voltar e levar o resto de nós para estar com Ele na eternidade, essa é a visão. Eu estarei no meio dessa multidão. João me viu lá. Ele te viu lá? João nos viu lá, irmãos. Amém? João nos viu no meio da multidão. Ele nos viu lá com roupas brancas e palmas, louvando a Deus. Por quê, irmãos? Porque fomos criados para isso. Fomos criados para cultuar a Deus eternamente, para cultuar a glória de Deus, para louvá-lo, adorá-lo e servi-lo. E este é o propósito de todas as coisas, da minha e da sua vida. Este é o propósito do culto. Amém? Este é o propósito do culto. Culto nada mais é do que servir e adorar a glória de Deus. Dentro dessa perspectiva, uma outra forma de compreender pecado. Porque existem várias formas de nós explicarmos o que é pecado. E uma das formas é essa. O que é pecado? Pecado é, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, não glorificar a Deus. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 1, verso 18 a 21. Preste atenção. Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus está irado contra a humanidade. Por que, Lucas? E aí ele diz: contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se deu a conhecer a humanidade. Aí, verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, os que oprimem e cometem todo tipo de impiedade e injustiça, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que é pecado? Pecado é mesmo tendo conhecido a Deus, e aqui nós conhecemos a Deus em níveis diferentes, né? E Paulo está dizendo, não vou desenvolver nessa noite, que até mesmo aqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, que não conhecem a Bíblia, eles conhecem algo de Deus, porque Deus também se revela nas coisas criadas. E aí ele diz, mesmo tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus e não renderam a Ele graças. Isso é pecado, irmão.
E essa é a raiz pelo qual Deus está irado contra toda a humanidade. Porque na raiz, por trás de todo o pecado, e essa é a estrutura do livro de Romanos. Paulo começa com isso, porque aqui ele vai desenvolver todas as outras coisas. Essa é a raiz de todos os pecados. Pecado é qualquer coisa que fazemos cujo propósito e motivação não é a glória de Deus. Pecado é ignorarmos a glória de Deus e não rendermos a Ele graças. Pecado é não darmos graça e glória por quem Ele é e por tudo que Ele fez e faz. Pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas e viver para a sua glória. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. São outra forma de dizer que devemos viver para a glória dEle, que devemos glorificar e render a Ele glória para sempre. Paulo chega a dizer em Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que fazemos que não provém da fé, que não provém da crença em Deus, que não provém da glória de Deus, de honrar a Deus, de crer nele, de descansar nele, tudo que nós fazemos que não provém da fé é pecado. Porque tudo que fazemos que não provém da fé, nós não fazemos para a glória de Deus, nós não fazemos por conhecê-lo, nós não fazemos e não rendemos graças a ele. E essa verdade envolve integralmente cada área da nossa vida, irmão. Cada área da nossa vida está dentro dessa verdade. Cada área da nossa vida tem como propósito, e deve ter como propósito a glória de Deus. Nós vimos muito isso ano passado, né? Lembra que eu falava que a nossa vida de segunda a sábado, e não apenas no domingo, não apenas durante 1h30, quase 2, que às vezes passamos aqui, tem que ser para a glória de Deus. Toda a nossa vida, integralmente, cada área dela, tem que ser para a glória de Deus. E o culto não é diferente. O culto aos domingos não é diferente, irmão. Tanto que aqui entra uma verdade. É possível, então, nós cultuarmos, nós prestarmos um culto sem Deus. É possível nós fazermos tudo o que fazemos como culto e não ser para a glória de Deus. Por exemplo, nós lemos Êxodo, Deus dizendo que o propósito da libertação era para que o povo prestasse a ele culto. Lá no capítulo 33, o povo se rebela contra Deus, várias rebeliões, e Deus chega a um ponto no capítulo 33 de Êxodo, que Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, podem ir, vão até a terra que eu vou dar para vocês. Eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Imagina que é algo maravilhoso. Mas aí Deus diz assim: mas eu não irei com vocês. Deus diz: Moisés, podem ir. Eu vou enviar um anjo para levar vocês em segurança até lá. Imagina que maravilhoso você estar no deserto e um anjo vir na frente, né? Mas aí Deus diz assim: mas eu não vou com vocês. O que Moisés responde? Verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for com a gente, não nos envie. Aí ele diz: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o seu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais da face da terra? Então Moisés disse no verso 18: peço-te que me mostre a tua glória. Resumindo, para mim esse capítulo é maravilhoso. Deus diz: eu vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês. Irmãos, a maioria daquele povo estaria satisfeito. Beleza então, Deus, abraço. Mas Moisés não. Moisés sabia o que era mais importante. Moisés diz: Deus, se o Senhor não for com a gente, não nos envie. Porque se o propósito lá atrás da libertação era glorificar a Deus, prestar culto, se o Senhor não for com a gente, que motivo nós temos? Sabe? Que motivo nós vamos ter para chegar lá? Nós vamos chegar lá e fazer o quê? Se o Senhor não for com a gente. E Moisés diz algo maravilhoso, só daria aqui uma pregação. Moisés diz: o que difere nós dos demais povos se não for a tua presença? O que fica implícito. O que nos diferencia dos demais povos é a tua presença conosco. E se não for, como diz a canção, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, para que eu estou aqui? Acho que é Moisés que escreveu essa música aí, parece. Porque isso é o tom de Moisés. Se o Senhor não for com a gente, para que a gente vai? Que sentido vai fazer a terra prometida sem o Senhor lá? Nosso propósito não era vir para te adorar, para te prestar culto. Se o Senhor não estiver, não tem por que tudo perde o sentido, irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso 14, Jesus escreve para uma igreja. Jesus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, verso 20 do capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei
e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, normalmente, por muito tempo, ou ainda se usa esse versículo 20 para falar com quem não é crente, com pecadores. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Mas deixa eu dizer para você, Jesus disse isso para uma igreja. Em outras palavras, em Apocalipse, Jesus disse que uma igreja estava com as portas fechadas, rolando o culto, tá entendendo? O culto rolando, alguém pregava, alguém cantava, e onde que ele estava? Lá de fora. Em outras palavras, o culto dessa igreja, a vida dessa igreja não era mais para a glória dele. Para ele, para prestar. Em outras palavras, eles não estavam prestando culto. Aquela reunião que eles faziam não era um culto, porque não era para a glória de Deus, não era para servir a Deus, não era para servir Jesus. Jesus estava do lado de fora. E aqui que entra algo que nós tratamos muito no ano passado: o culto pecaminoso. O culto, irmãos, de uma igreja, ele pode se tornar pecaminoso quando o propósito primeiro e principal dele não é a glória de Deus. Eu li esse texto e preguei sobre esse texto ano passado, Isaías capítulo 1, verso 11 a 15. Olha o que Deus disse para o povo naquela época. Para quem me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, o culto na época de Isaías era um culto inútil para Deus. Que Deus já estava assim, enojado dele. Deus diz, nossa, eu não suporto mais, eu não aguento. O que vocês vêm fazer aqui no tabernáculo, aqui no templo, não é culto. Eu não quero, eu odeio, eu abomino, eu repudio, sabe? Eu não estou suportando ver vocês na hora do culto. Porque não é culto. Porque não é para a minha glória. Porque a mão de vocês estão sujas de sangue. E vários outros motivos que eu abordei o ano passado na pregação tem ela gravada. Resumindo, irmãos, até aqui, o culto ele pode ser pecaminoso, desde que, em primeiro lugar, ele não seja para a glória de Deus. E que, às vezes, é perigoso nós estarmos fazendo tudo aqui no culto bacaninha e não estarmos agradando a Deus. E Deus está enojado de nós. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: quando o nosso culto é pecaminoso? Nós precisamos perguntar isso. Devemos examinar nós mesmos, analisar sempre. Quando que o culto de uma igreja é pecaminoso? Ou será que o nosso culto não tem sido pecaminoso? Não tem sido sem Deus? Ou não tem sido para a glória de Deus? E dois motivos que para mim resume tudo de quando um culto é pecaminoso. Em primeiro lugar, quando nós pensamos que o propósito do culto é nosso. Em primeiro lugar, quando um culto se torna pecaminoso, é quando nós pensamos, quando você pensa, quando eu penso, que o propósito maior do culto é eu e você. Que o centro do culto é eu e você. Que a razão do culto é eu e você. E talvez você está pensando, não, eu não penso isso não, mas vamos lá. Quem nunca pensou, ou quem não pensa, ou nós, no meio evangélico hoje, já cansei de ouvir as pessoas dizerem, não gostei do culto hoje. Já ouviu? Não gostei do culto hoje. Outra, não gostei das músicas hoje. Outra, não gostei da pregação hoje. E a pergunta que fica é, você não gostou porque não glorificou a Deus ou porque não glorificou você? Você não gostou porque não foi para a glória de Deus, porque Deus não foi honrado, porque Deus não foi servido, ou porque você não foi servido? Ou porque você não foi honrado? Você não gostou porque você percebeu
que não foi para a glória de Deus? Ou porque não foi para a sua glória? Porque não agradou você? E aqui que entra, irmãos. Se nós lidamos com o culto público dessa forma, o culto ele se torna pecaminoso. Porque o propósito do culto, o propósito das músicas, o propósito da pregação e de tudo que acontece no culto é a glória de Deus e não a minha e a sua glória. É a satisfação de Deus e não a minha e a sua satisfação. Vamos dizer assim, tudo que nós fazemos no culto é em primeiro lugar para Deus e não para as pessoas. Segundo lugar, alguns outros pensamentos. Não me senti bem no culto hoje. Não me senti bem no culto hoje. Outra, eu vou no culto para me sentir melhor. Já viu o crente falar isso? Ah, rapaz, eu gosto de ir no culto. Aí você vai, é mesmo? Por quê? Ah, porque, sabe, quando eu vou no culto, eu saio bem melhor do que eu entrei. Sabe, a gente vai no culto naquela igreja e se sente bem melhor. Outra, eu vou no culto para minha semana ser boa. Sabe? Eu vou no culto porque aí a minha semana fica abençoada, né? Aí tudo que acontece na semana dá certo para mim, nada dá errado. Agora, menino, quando eu falto no culto, tem que ver como é que as coisas não dão certo. Eu vou no culto porque Deus me abençoa, ou tem me abençoado lá. Ou eu vou no culto para ser abençoado. E a pergunta que fica é, então você vai no culto para Deus servir você, e não o contrário, né? Porque todos esses pensamentos, irmãos, podem parecer legítimos, mas não são. Revelam uma raiz da forma como a pessoa lida com o culto. E, querendo ou não, o que dá a entender, e que no fundo ela pensa, talvez ainda que não conscientemente ela pense nessa profundidade, mas ela vê o culto como que aquilo, tudo que acontece ou deve acontecer lá, deve ter como propósito ela se sentir bem, ela ser abençoado, é meio que um mantra, da mesma forma como muitos que têm outras religiões pularam 7 ondas do mar para abençoar o ano delas, muitos vêm bater cartão no culto no domingo. Para quê? Para garantir a bênção da semana. Ou muitos passam a virada do ano num culto para garantir a bênção do ano novo. E o propósito do culto não é você, irmãos. Não sou eu. O centro do culto não é nós. O culto não existe para servir a mim e a você. O culto existe para servir a Deus e a sua glória para sempre. Esse é o propósito do culto. E aqui, nesse sentido, é possível, dentro disso, é possível nós virmos num culto, cultuarmos a Deus e não sairmos melhor do que entramos. Amém? Você pode sim entrar de um jeito e sair melhor, mas olhe para mim. É possível você vir num culto no domingo e não sair melhor do que você entrou. E às vezes, de um sentido ou de outro, sair pior do que você entrou. Talvez sua semana foi pesada, você vem no culto e sai mais cansado. Porque não é fácil ficar 1 hora sentado ouvindo alguém falar. De vários sentidos você pode sair do culto sem estar se sentindo melhor. E isso é normal, irmãos. Nos salmos que a gente lê no início de todo o culto, quantos salmos nós já vimos os salmistas dizerem que a sua alma estava angustiada? Por exemplo, o Salmo 42, ele é curto, eu vou ler. Olha o que o salmista diz. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está falando de culto aqui. E aí ele vai dizer, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, culto novamente, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde a terra de Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vergalhões se abateram contra mim.
Conceda-me ao Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem de agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Pergunta-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui está um salmista que ele fala do culto. Ele fala, eu costumava ir com alegria na multidão, na casa de Deus, prestar culto a Deus. Mas ele está aqui orando a Deus, mas uma oração onde ele apresenta para Deus a angústia da sua alma. Onde ele diz para Deus que os inimigos estão questionando, estão perguntando, onde está o teu Deus? E quando é que as pessoas dizem isso? Se não quando venha um crente que crê em Deus e as coisas não dão certo na vida dele, não é assim? Ou as pessoas perguntam onde está o seu Deus quando está tudo certo? Então aqui está um salmista onde aparentemente as coisas não estavam indo bem na vida dele, os inimigos estavam zombando, inclusive, cadê o seu Deus? Ele não vai fazer nada, né? Tipo como Jó, né? E ele está conversando com a sua própria alma, porque você está tão abatida, minha alma, tão angustiada. Mas ele diz, mas eu ainda assim porei a confiança em Deus. Eu o louvarei, porque ele é o meu Salvador. Aqui está um homem que saiu do culto, que continuou angustiado. Mas a sua fé não mudou, porque ele sabia que o culto não era para ele se sentir melhor. O culto é para a glória de Deus. Independente de como esteja a minha vida, irmãos. Independente de como esteja a minha vida, independente se Deus está ou não respondendo as minhas orações, independente se Ele responde ou não as orações que você faz no culto, independente de qual seja o lado de Deus para com você, o culto permanece intacto em seu propósito, que é a glória de Deus, prestar culto a Deus, servir a Deus e não me fazer sentir melhor. Eu não tenho como objetivo aqui fazer você se sentir melhor. Nosso objetivo aqui deve ser fazer Deus ser glorificado, bendito, servido para todo sempre. Quem não se lembra de Paulo, capítulo 16 de Atos, diz que ele foi severamente açoitado e lançado na prisão. Foi preso os seus pés com tronco. O que ele fez à meia-noite, irmãos? À meia-noite, Paulo estava orando e cantando louvores a Deus. Paulo estava na prisão, tinha sido açoitado, e pense você ser açoitado, ainda estar preso numa condição de prisão, de que não é essas prisão do Brasil, que esse colarinho branco é preso, e à meia-noite Paulo e Silas estavam fazendo o quê, irmãos? Cultuando a Deus. Eles não sabiam que após aquele culto, Deus iria mandar o terremoto e iria libertá-los. Eles não sabiam. Eles não tinham poder de prever o futuro. E eles não cultuaram para que Deus fizesse isso. Eles não sabiam. Deus não tinha prometido. Mas eles estavam ali porque eles sabiam que, na alegria ou na tristeza, o culto deve ser dado a Deus, deve ser prestado a Deus. Então, quando nós pensamos que o alvo do culto é a gente, seja das suas diferentes formas, o culto se torna pecaminoso. Seja o nosso culto geral como igreja, ou seja o seu culto. Porque nós cultuamos como igreja, juntos, amém? Mas você também faz o seu culto particular. Eu não sei como está o seu coração neste momento. Eu não leio o seu coração, os seus pensamentos, domingo a domingo aqui na hora do culto. Eu não sei o que você está pensando enquanto nós cantamos os louvores. Eu não sei se você ora na oração inicial, quando eu fecho os olhos e nós começamos a orar. Eu não sei se em que você está pensando ao ficar me ouvindo pregar. Eu não sei que culto você está prestando. E o culto não tem como objetivo principal a gente, mas a Deus. Segundo lugar, o culto é pecaminoso quando nós fazemos do propósito do culto as pessoas. E aqui mais da parte da liderança da igreja, ou daqueles que participam ativamente da igreja. Surgiu nos anos 90 um movimento chamado Igrejas Emergentes. E o que esse movimento de igreja, que ainda existe, o que esse movimento de igrejas fizeram? Eles tinham como objetivo, e eles mesmos declaram isso, atender ao ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas. Eles dizem, as pessoas mudaram, os tempos mudaram.
E os cultos mais não podem ser como eram antigamente. A gente tem que adaptar, a gente tem que mudar as coisas, a gente tem que, sabe, preparar um culto, ter uma igreja que atenda às necessidades, já começou errado, né? Que atenda às necessidades das pessoas pós-modernas, do nosso tempo. E aí veio as igrejas que entraram nessa onda, ou que foram plantadas as igrejas nessa onda, onde eles começaram a mudar as coisas no culto. Mudaram a liturgia, mudaram os elementos, tiraram algumas coisas, colocaram outras coisas. Aí vem parede preta, aí vem flashes, luzes coloridas, aí vem apagar a luz na hora do louvor, aí vem também incluir várias outras coisas no louvor, e aí vem mudar até mesmo o estilo das músicas. Quem viu aquele documentário da Hillsong, o escândalo da mega igreja, viu que ela é nessa pegada, tinha esse propósito. E aí eles mudaram até mesmo as pregações. Quantos pastores e igrejas não dizem assim, não, a pregação não pode ter mais de 30 minutos. Porque as pessoas hoje não suportam ficar ouvindo alguém falar durante 1 hora. Tem que ter 30 minutos. E se você pesquisar no YouTube, você vai ver várias igrejas onde a pregação daquela igreja, a pregação é 30 minutos. A palavra é 30 minutos. Por quê? Porque essa ideia de que não, a gente não pode subir no púlpito e ficar falando 1 hora enquanto a pessoa está sentada lá ouvindo. Não, tem que ser rapidinho. E aí mudaram-se várias coisas. Mudam o conteúdo da pregação. E em muitas igrejas não se fala em pecado. E essas mudanças. Porque a raiz mudou. O propósito do culto foi corrompido. Passou a ser as pessoas que estão até ali. E muitos pastores, alguns que eu até gosto dos livros dele, quando fala de outras coisas, mas que nesse sentido, nós temos que fazer o culto, a igreja tem que ter o seu propósito para as pessoas que ali estão. Ou seja, para atrair ou para que aquelas que vieram fiquem. Há pastores que dizem que se você quer pescar, você tem que dar o que o peixe gosta, né? E não o que você gosta. E o culto, irmãos, não tem como objetivo primordial. Isso aqui vai estar no nosso estatuto, tá? Já está lá. O culto não tem como objetivo primordial agradar ou alcançar qualquer pessoa que esteja nele presente. Sua razão de ser é vertical e não horizontal. Deve sempre ter a glória de Deus como finalidade primordial e última e não as pessoas. E aqui entra um outro detalhe, que até igrejas que são mais saudáveis caem nesse erro. O propósito do culto não é alcançar os perdidos, por exemplo. Primordial, tá? Principal. Não é alcançar os perdidos, porque as pessoas dizem assim, Lucas, mas nós temos que pensar naqueles que estão no culto que não são crentes, e a gente tem que pensar em alcançá-los. E aí a igreja, o marketing da igreja, o que ela faz, não, a gente tem que atrair aqueles que não conhecem Jesus, para que eles conheçam. E aí o objetivo, a razão principal, não só do culto, mas da igreja como um todo, é alcançar os perdidos. E parece legítimo, não parece? Parece legítimo, mas esse não é a razão número 1 e principal do culto. Porque ela não deve ser para pessoas, independente se sejam os de dentro ou os de fora. Porque esse não é a razão principal do culto e nem da igreja. A razão de existência da igreja e do culto é a glória de Deus em primeiro lugar. A glória de Deus para sempre, e não os perdidos. Lucas, mas e os perdidos, irmãos? Os perdidos, se nós glorificarmos a Deus, nós os alcançaremos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, se você conhece, em Coríntios, e principalmente no capítulo 14, Paulo está corrigindo o culto da igreja. O culto em Corinto estava uma bagunça. E Paulo vai corrigir o culto da igreja. Ele vai pôr ordem no culto da igreja. E ele diz no verso 24 assim, ó, se entrar algum descrente, não vou dar o contexto, mas ele diz isso, se entrar um descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração são expostos. Assim, ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Paulo diz, se entrar um descrente, por quê? Porque em primeiro lugar, o propósito do culto não é o descrente. Não é o descrente. O propósito maior do culto não é evangelizar, irmãos. O propósito maior da igreja não é evangelizar. Embora a evangelização faça parte do que a igreja é, não é o propósito principal dela. A igreja não existe em primeiro lugar para evangelizar os perdidos. Não existe em primeiro lugar para evangelizar os perdidos. John Piper, um pastor reformado, ele diz que
Só existe missão porque Deus não é glorificado. Ele resume assim. Ele fala, só existe missões, evangelismo, porque Deus não é glorificado. O propósito principal e maior é a glória de Deus. Fomos criados para isso. E nós evangelizamos e fazemos missões para quê, irmãos? Por quê? Porque Deus não é glorificado em todas as nações e todos os povos. E como nós desejamos e sabemos que, em primeiro lugar, tudo deve ser para a glória de Deus e que devemos existir, viver e fazer tudo para a glória de Deus, como talvez existem povos ao redor do mundo ou outras pessoas que ainda não vivem para a glória de Deus, é aí que nós evangelizamos e pregamos e fazemos missões, para que eles cheguem a conhecer e deem glória a Deus. Mas alcançá-los não é o propósito maior da igreja. O propósito maior da igreja é a glória de Deus em tudo que ela faz. Seja na sua existência, ou seja no culto. Qual é o culto que agrada a Deus? Em primeiro lugar, o culto que agrada a Deus é aquele que nós fazemos quando entendemos este propósito eterno. Qual é a igreja que agrada a Deus, irmãos? Em primeiro lugar, é a igreja que entende que a razão principal, maior, e que nós podemos dizer, a razão eterna da existência da igreja e do culto é a glória de Deus. É prestar culto a Deus, é servir a Deus e glorificá-lo para sempre. E só para pontuar algo anterior, é por isso que, independente se alcançarmos perdidos ou não, cultuaremos a Deus todos os domingos. Percebe? Por quê? É por isso que, independente se batizarmos alguém esse ano ou não, continuaremos sendo igreja e somos igreja. Por quê? Porque estamos e existimos para a glória de Deus. E o motivo, não que não seja importante alcançar as pessoas, mas como eu disse, eu entendo a importância quando eu entendo que eu alcanço as pessoas para que elas se prostrem, como Paulo diz em Coríntios, para que elas se prostrem, sejam convencidas que são pecadores e no final digam que a glória seja de Deus, Deus está entre vocês. Em segundo lugar, quando buscamos cultuar conforme Deus ordena na sua palavra. Aqui é algo mais prático. Então, o culto que agrada a Deus é aquele que, em primeiro lugar, você entende que ele é para a glória de Deus. Que ele existe para a glória de Deus. Em segundo lugar, quando nós buscamos pela palavra de Deus aquilo que nós precisamos ter no culto para que Deus seja glorificado. E aqui que entra o Novo Testamento. Ele não dá detalhes, ele não diz, o culto tem que ter isso, isso e isso. Isso não pode ter. Não, o Novo Testamento não dá esse detalhe de como deve ser o culto cristão. Mas aqui nós cremos, e como eu já disse, somos muito apegados à tradição reformada, nós valorizamos a história da igreja. E ao longo da história da igreja, a linha reformada, que busca ser mais centrada na palavra, concordam de que nós podemos, através de tudo que a Bíblia ensina, chegar a uma conclusão de alguns elementos que devem ter no culto, que glorificam a Deus, e que existem outros que não são. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, verso 2, quando ele começa a falar do culto. Ele diz assim, eu os elogio por se lembrarem de mim e de tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Então Paulo elogia aquela igreja porque eles estavam se apegados à tradição. E essa tradição, irmãos, elas foram passando ao longo da igreja. Portanto, é aí que nós concluímos, respaldados não debaixo do nosso braço, mas respaldados na história da igreja, de que os elementos que nós buscamos praticar são os elementos fundamentais para um culto que glorifica a Deus, que é oração. E aqui eu não vou dar as bases bíblicas, tá? Mas, por exemplo, no regimento interno nós vamos ter as bases bíblicas, e terça-feira nós podemos conversar sobre base bíblica, ou eu posso te mandar. Oração, cânticos ou músicas bíblicas e cristocêntricas, leitura da Bíblia, pregação expositiva e cristocêntrica. Nesse aqui, nós estamos lendo Neemias, né? Neemias capítulo 8 é um exemplo top sobre esse respeito. Diz que Esdras se colocou na frente do povo e ele lia a passagem, explicava a passagem, e o povo glorificava a Deus e ia embora de que estava entendendo a passagem. Que estava entendendo a lei e as escrituras. A participação nos sacramentos, que é o batismo e Santa Ceia. Ofertas voluntárias, que esteve no Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
e apresentação e consagração de recém-nascidos. Esses são os elementos que nós cremos que são simples, mas que são de um culto que glorifica a Deus. Lucas, e o que passa daí? Como, por exemplo, algumas igrejas têm teatro, algumas igrejas têm dança, algumas igrejas têm várias outras coisas, né? Irmãos, aí é que entram os detalhes que nós não precisamos abordar aqui. Mas são coisas que são delicados e fazem mais mal do que bem. Amém? Fazem mais mal do que bem. E são coisas que são coisas contemporâneas, né? São coisas contemporâneas e que nós preferimos não colocar no culto público. Para finalizar, e para que a gente celebre a ceia do Senhor. A Santa Ceia, irmãos, ela nos lembra de tudo isso. A ceia, ela é um resumo de tudo isso. Porque o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 26. Paulo diz assim, não, eu vou ler só o 26 porque o tempo aqui já bateu. 1 Coríntios capítulo 11, e nós vamos celebrar a ceia. Vou ler do 17 ao 26 rapidamente. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 11. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele fala da ceia, ele lembra. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Verso 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Brevemente, Paulo está corrigindo a igreja a respeito de vários problemas. E aqui no capítulo 11 ele começa a corrigir o culto deles. Tanto que ele começa falando, quando vocês se reúnem, faz mais mal do que bem. Ou seja, que o culto lá em Coríntios não era um culto para a glória de Deus. E como que Paulo vai corrigir isso, irmãos? Paulo vai corrigi-los lembrando da ceia do Senhor. Paulo vai citar e lembrar a ceia, a Santa Ceia que Jesus mesmo instituiu, corrigindo a igreja a respeito do culto. Por quê? Porque, como eu disse, a ceia nos lembra de tudo que um culto deve ser, de um propósito para o qual um culto deve ser. Tanto que, eu não sei se você sabe, mas algumas igrejas sérias, eles celebram a ceia todos os domingos. A igreja do pastor Jack, uma igreja Esperança em Belo Horizonte, são algumas que eu sei que celebram a ceia todos os domingos. Por quê? Porque a ceia, irmãos, nos lembram tudo que eu disse até aqui. Porque, em primeiro lugar, o propósito da ceia é celebrar a nossa Páscoa, nossa salvação por meio do sacrifício de Jesus. Assim como quando Deus libertou o povo no Êxodo, Deus instituiu a festa da Páscoa, que era matar o cordeiro, comer o cordeiro. E Deus disse, vocês vão celebrar essa Páscoa na data tal, para se lembrarem de que eu os libertei. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 5 que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro que foi sacrificado por nós para nos salvar e nos libertar, como eu já li alguns textos aqui. Então, quando nós, irmãos, pegamos do cálice e pegamos o pão, em primeiro lugar, o propósito da ceia é nos lembrar que Cristo nos libertou, que Cristo nos salvou, que Ele ofereceu o sacrifício para a nossa libertação dos pecados,
para a remissão dos nossos pecados, para nos libertar. Então a ceia nos lembra de que fomos já libertos, de que fomos salvos. E de que se já fomos salvos e libertos, nós somos salvos e libertos para quê? Para a glória de Deus, para servir a Deus e para prestar cultos a Deus. Em segundo lugar, a ceia nos lembra que podemos cultuar. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós éramos pecadores, perdidos, sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. As nossas orações, diz o salmista, eram abominações diante de Deus. Os nossos cultos, quando prestávamos, era como o culto de Isaías, abominação diante de Deus. Até mesmo as muitas orações eram abominação. Por quê, irmãos? Porque nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Porque o propósito, no fim das contas, era nós mesmos. Mas, quando nós celebramos a ceia, nós lembramos de que fomos purificados pelo sacrifício de Cristo. O autor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, depois de falar do paralelo de Cristo com o Cordeiro do Antigo Testamento e de mostrar como que o culto do Antigo Testamento apontava para Cristo, o autor diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e pleno, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Assim como no Antigo Testamento eles eram lavados pelo sangue aspergidos e poderiam entrar no santo e não no Santo dos Santos, que era onde a glória de Deus estava, o autor de Hebreus, resumindo, vai dizer que por causa do sacrifício de Cristo oferecido por nós podemos não apenas entrar no santo, mas no Santo dos Santos. Nós temos acesso à glória de Deus. Nós podemos cultuar a Deus, sabendo que Ele ouvirá nossas orações. De que a nossa presença no culto, irmãos, não é abominação por Deus. Por quê? Porque somos purificados pelo sangue de Cristo. E a ceia nos lembra de que fomos libertos, mas que também fomos purificados e podemos hoje cultuar a Deus. E em terceiro e último lugar, a ceia nos aponta para a eternidade, para o banquete e celebração eterna. Jesus disse: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Apocalipse 19, 9 diz assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19 nos diz que no fim dos tempos, quando Cristo voltar, haverá um banquete. Será o banquete no casamento de Cristo, onde toda aquela multidão que João viu em Apocalipse 7 vai celebrar com ele. Cristo já havia dito que ele não beberia do vinho quando ele instituiu a ceia até que ele voltasse e os seus discípulos celebrassem com ele na eternidade. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós lembramos que nós devemos fazer isso enquanto aguardamos a sua volta. O dia em que ele vai voltar e nos levar para o casamento eterno e para o banquete eterno. Na eternidade, onde nós passaremos toda ela glorificando a Deus e o louvando para sempre. Este é o nosso fim, esse é o destino final da nossa vida. E como diz o irmão Anderson Freire, naquela música, quando ele fala a canção do céu, eu estou ensaiando para cantar no céu para ele, eu vou parafrasear. O culto público, irmãos, ele é meio que, não vou dizer que é só um ensaio, mas no culto público aos domingos aqui, nós fazemos e cultuamos a Deus, porque é isso que faremos na eternidade. Nós cultuamos e nos reunimos para nos lembrar e dizer que nós cremos que na eternidade é isso que faremos por toda ela. Nós viveremos para cultuar e glorificar a Deus. Portanto, resumindo, o culto público tem como propósito celebrar e relembrar o Evangelho, que em outras palavras fomos salvos e libertos para glorificar a Deus juntos para todo sempre. Amém? Fique de pé e vamos orar. Para fixar, em primeiro lugar, que isso mude a sua maneira de enxergar o culto e o seu propósito principal. Que você possa ter mais reverência no culto, ao entender que ele é para a glória de Deus. Eclesiastes 5:1 diz assim: quando for
ao santuário de Deus, seja reverente. Em outra tradição, guarde o pé quando entrar na casa de Deus. O culto é um momento santo, irmão. Deus honra, como diz a canção que colocamos, Deus honra esse momento, o ajuntamento. Pode Deus não fazer cair ouro do céu. Pode Deus não estrondar, fazer relâmpago, sabe? Pode no final parecer, foi só isso o culto, como eu sei que alguns vêm aqui e pensam, é só isso, mas irmãos, Deus honra esse momento. Desde que o façamos, entendamos que o que fazemos, por mais simples que seja, é para a glória dele. Segundo lugar, que você possa entender a nossa motivação ao sermos tão rígidos e às vezes secos com relação ao que fazemos no culto. Por que nós queremos um culto simples? Por que nós não apagamos a luz? Por que nós não queremos apagar a luz, pôr luz aqui, soltar fumaça? Porque, irmãos, isso tudo faz pessoas arrepiarem em cultos em igrejas por aí. Mas deixa eu te dizer, nós temos isso em outros lugares. Pesquise no YouTube, Skull Sensation. É uma festa, que eu acho que tem anualmente, que as pessoas, algumas pessoas que não são crentes, estão estudando essas festas como um movimento religioso. Porque as pessoas vão para essas festas e elas sentem arrepio, é algo assim. Procure na internet, vou mandar no grupo lá para vocês verem. Segundo lugar, se você quer chorar, arrepiar, ou até mudar a sua vida em algum sentido, os coaches estão fazendo isso hoje. Você paga lá 5 mil, um coach faz você sair do encontro, do retiro deles, arrepiado, chorando, sabe? O culto não é simplesmente isso. Amém? Por isso que nós somos simples aqui, porque sabemos que o propósito é a glória de Deus. Terceiro e último lugar, que você possa entender a importância do culto público na sua caminhada cristã, e no seu crescimento e conhecimento da graça de Cristo. Que você possa entender que o culto é importante para a sua caminhada cristã. Vamos orar? Eu vou pôr a música ali que já conhecemos, que diz que Cristo é o centro de todas as coisas. Que enquanto ouve a canção, nós pegamos a ceia, você que é batizado, e a gente vai comer do pão e beber do cálice, enquanto cantamos e lembramos que Cristo